Então, gente, dando continuidade ao estudo do edital, é importante que também saibamos o seguinte: o meio de comunicação não é um organismo isento de valores. Por quê? Porque é formado por pessoas e onde há pessoas, há juízo de valores, há opiniões, há posicionamentos, há impressões e a gente não tem como se desvencilhar disso. Então, assim, as escolhas de um jornal ou de uma revista sempre vão revelar a ideologia e os interesses daqueles que os produzem. Se você for um leitor proficiente, buscar sempre encontrar diferentes caminhos de se informar, você vai perceber que nós temos veículos que têm opiniões opostas, opiniões divergentes. E isso é saudável. O que não é saudável é desrespeitar opiniões, é ofender aquele que pensa de uma maneira diferente. Quando nós temos essa divisão, essa discussão de opiniões divergentes, de uma maneira sadia, a gente acaba crescendo, aprendendo um pouco mais com aquilo que nós temos ouvido. Então, gente, a opção pela matéria de capa, por exemplo, o destaque dado a alguma notícia ou foto, ou até mesmo a linguagem empregada para informar, estão condicionados ao posicionamento daquele meio de comunicação, quer seja jornal, quer seja revista, quer seja site de internet. E há diversos textos nos quais nós podemos encontrar, em que nós podemos encontrar no meio jornalístico. Por exemplo, os textos informativos, como notícia, entrevista, que nós já vimos, as notas, né? Nota normalmente é quando, ou geralmente quando se erra alguma coisa num texto ou numa edição anterior e faz-se a nota. Pode ser também uma nota de esclarecimento, pode ser uma nota de falecimento, uma série de notas que podem aparecer num meio de publicação de informação, tá bom? E também temos os textos opinativos, que aí você vai ter o artigo de opinião, a resenha, pode ser crítica, o comentário, o editorial, as charges, os cartoons, que também são textos opinativos, tá bom, gente? Nós falamos de charge de cartoon no bimestre passado, só para lembrar. E o editorial é um dos mais conhecidos e relevantes textos jornalísticos, porque ele é responsável, como eu falei no vídeo anterior, por apresentar ali a opinião do meio de comunicação. É uma maneira formal de informar a opinião daquele meio de comunicação em que aquele editorial é veiculado. Então costuma gerar reflexão e debate acerca do assunto tratado. Nem todo editorial agrada, ou melhor, o editorial não agrada a todos. Há pessoas que ficam verdadeiramente irritadas, aborrecidas quando leem determinado editorial de um determinado veículo de comunicação, principalmente se aquele veículo diverge da opinião do leitor, certo? Agora, o editorial ele é escrito de forma impessoal, lembrando o que vai gerar impessoalidade, normalmente o uso na terceira pessoa, ou quando se usa a primeira pessoa, remetendo à primeira pessoa do plural, dando uma ideia de generalização, ou seja, incluindo essa segunda pessoa, essa terceira pessoa, essa primeira pessoa, desculpe, do plural, trazendo essa ideia de genérico, né? Uma ideia generalizada e não uma ideia única que expressa aí a opinião de um determinado grupo apenas, mas de uma maneira mais geral, tá bom? E vai partir de um acontecimento ou de um assunto, e normalmente esse acontecimento vai estar inserido em notícias ou reportagens daquele veículo. E aí o responsável por apresentar esse texto, normalmente ele vai ser um editor ou alguém da redação que vai escrever por ordem do editor. Tá bom, gente? Beleza? O que mais que eu posso fazer? É importante que não representa a opinião de uma pessoa, mas a opinião do grupo, ou seja, da editora, do veículo de comunicação. Mesmo que seja uma única pessoa que escreva, aquela pessoa vai escrever representando aquele
veículo, representando aquela revista, representando aquele jornal, representando aquele telejornal, representando aquele programa de rádio, ou seja, uma opinião que é do veículo e não de alguém individualmente. Por isso, ele normalmente não é assinado, ele vai vir escrito assim, da redação, ou do editorial, ou do nome do veículo também, pode ser, então não vem a assinatura do seu autor. Vai ser a opinião do meio de comunicação e geralmente ela vai vir apoiada em dados, pesquisas ou depoimentos que vão sustentá-lo. Sempre bom lembrar que um texto argumentativo, um texto opinativo de qualidade tem que ter base, e um texto jornalístico escrito por pessoas que são habilidosas na escrita não vai deixar de conter elementos que possam embasar aquilo que está sendo dito até então. Bom, dando continuidade, o que mais podemos falar? Por causa dessas características, ele vai se classificar ali dentro da tipologia dissertativa argumentativa. É um texto que disserta, que apresenta um ponto de vista e vai defender esse ponto de vista através de um argumento. E vai ser estruturado a partir da apresentação do assunto. Depois disso vai vir o desenvolvimento. Após desenvolvimento, que vão ser usados argumentos ou contra-argumentos, e normalmente usa os dois, argumentos e contra-argumentos, e da exposição clara de um posicionamento tomado. Vai ter ali claro qual é a posição daquele veículo sobre aquele assunto. É um texto curto, conciso. Por quê? Porque ele vai ocupar ali normalmente uma coluna do jornal. Uma coluna do jornal. Claro, existem editoriais que chegam a tomar metade de uma página, ou até, dependendo do caso, de uma página. Mas normalmente ele é um texto curto, conciso, e ele vai apresentar-se da seguinte forma. Vamos lá, a apresentação você vai perceber que ele vai ter semelhança aos outros textos dissertativos e argumentativos. Por quê? Ele vai ter uma introdução, ali onde será apresentado o assunto, depois terá um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento nós teremos a problematização do tema, a fundamentação do posicionamento, com a apresentação de dados, depoimentos, exemplos e outros elementos que sustentem a opinião expressa. Ou seja, o autor do texto vai usar elementos que embasem a sua opinião. Lembrando que a opinião não é só do autor, né? Vai ser a opinião do veículo. E a conclusão, onde vai aparecer ali a síntese do que foi apresentado, a proposta da solução para aquele problema, já que eles estão opinando, eles vão apresentar uma proposta para a solução daquele problema apresentado, e, por fim, um questionamento que vai instigar o leitor à reflexão e à tomada de um posicionamento. E é sempre bom lembrar que quando se escreve um texto argumentativo, a intenção é convencer o leitor de que quem escreve está certo. Tudo bem? Beleza, gente? Uma outra coisa importante de falar é que o editorial normalmente abordará um tema relevante para a sociedade no momento de sua publicação, podendo ser um acontecimento, a divulgação de dados ou de uma notícia, muitas vezes publicada no mesmo meio ou até na mesma edição. A metalinguagem, ou seja, a mensagem explicando a mensagem, ou seja, o código explicando o código, ou seja, a metalinguagem, aí existe o quê? É um texto jornalístico falando de outro texto jornalístico. Então nós vamos perceber essa metalinguagem como recurso utilizado nesse gênero. Referências ao próprio veículo, referências a notícias que estão dentro do próprio veículo ali, do próprio jornal, da própria revista, reportagens que estão dentro do próprio jornal, a revista, em pesquisas que foram divulgadas, dados que foram divulgados, informações que foram veiculadas naquela edição ou até em edição anterior daquele veículo, ok? Então aí entra a questão da metalinguagem na produção deste texto, ok? No livro de vocês, na página 66, temos aí um exemplo de um editorial,
que tem aí umas marcações. Aqui ao lado nós temos as legendas do que cada um significa. E logo abaixo também tem assim o posicionamento crítico refutando as opiniões opostas. Nós vamos comentar isso durante a nossa aula, beleza? É isso, gente. O editorial, espero que você tenha entendido um pouquinho. Depois de assistir esse vídeo, nós vamos abrir a discussão para que vocês possam perguntar, comentar, e depois nós vamos analisar esse texto aí do editorial e vamos conversar acerca do que tem abaixo desse texto. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.